Bem-vindos ao debate. Olha, o material que a gente analisa hoje nos coloca bem no centro de um dilema, que define o Estado moderno. Aquela tensão constante entre o poder político e, bom, a competência técnica. A questão que fica é a seguinte: para a gente ter um Estado que seja eficiente e, ao mesmo tempo, democrático, a gente deve insistir numa separação assim bem rígida entre a política, que define os fins, e a administração, que só executa. Ou essa ideia já ficou para trás? Meu ponto aqui hoje vai ser que essa separação é, na verdade, uma ilusão e que o caminho é o que chamam de autonomia inserida, um modelo que conecta a burocracia com a sociedade de forma transparente. E eu, por outro lado, vou defender que essa separação, que a gente pode chamar de insulamento burocrático, mesmo não sendo perfeita, ainda é a melhor defesa que temos para proteger a máquina pública da politicagem e, principalmente, garantir que ela entregue resultados. A primeira grande ideia foi, de fato, separar as coisas. Foi uma resposta muito necessária ao patrimonialismo, aquela cultura do favor, né? A criação do DASP em 1938, que foi a nossa primeira grande tentativa de criar um serviço público de carreira baseado no mérito. Bom, nasce daí. Mas logo veio a crítica que mostrou que essa neutralidade era uma fantasia, porque administrar também é uma forma de exercer poder. E isso nos traz para hoje, para a tentativa de uma síntese. O segredo de um Estado eficaz, como Peter Evans mostrou, não é o isolamento puro, mas sim a tal autonomia inserida. Pensa assim, não é uma burocracia trancada numa torre, mas uma elite técnica que está em diálogo constante com sindicatos, empresários, com a sociedade. Ela é autônoma para não ser capturada, mas inserida para não perder o rumo, sabe? Sim, você tem um ponto forte ao resgatar essa trajetória. Mas eu vejo essa dicotomia, política e administração, não como um sonho ingênuo, mas como um princípio de organização, assim, essencial para a eficiência. Algo que vem lá de Weber, de Taylor. Para mim, abandonar esse ideal é deixar a porta aberta para o clientelismo. A nossa própria história prova o valor do isolamento técnico. Os chamados bolsões de eficiência, como o BNDE na época do JK, por exemplo, só existiram porque eram ilhas de excelência técnica protegidas da interferência política do dia a dia. Esse insulamento foi o que permitiu o planejamento de longo prazo que impulsionou a nossa industrialização. Foi, na prática, sinônimo de capacidade estatal. Entendo. Eu entendo a força desse exemplo do BNDE, mas eu acho que ele é a exceção que confirma a regra e não um modelo para o Estado inteiro. A realidade da maior parte da burocracia é outra, sabe? Principalmente a que está na ponta, a chamada burocracia de nível de rua. O professor na sala de aula, o policial na rua. Eles não são robôs aplicando regras. Eles interpretam, eles decidem, eles exercem discricionariedade. Quer dizer, eles fazem política no contato diário com o cidadão. O modelo da Constituição de 88 reconhece isso e tenta lidar com essa realidade, propondo mais participação e controle social. É mais bagunçado. Sim. Mas é mais democrático. Mas essa discricionariedade que você descreve como democrática não é exatamente o perigo sobre o qual autores como Maurício Tragenterberg nos alertavam. Quando o burocrata na ponta vira o político de fato, quem garante que ele está servindo ao interesse público? Esse é o risco da ditadura do burocrata, uma elite técnica que, assume o poder e o exerce em nome próprio, ou dos seus interesses de corporação e não em nome da sociedade. O insulamento da interferência político-partidária me parece a melhor vacina contra isso. Mas aí a gente cai nos problemas do nosso arranjo atual. O modelo pós-88, com tantos atores em jogo, Congresso, Judiciário, movimentos sociais, é de fato mais complexo. Mas ele também é mais legítimo. A tensão entre eles não é um defeito do sistema, é o sistema funcionando. O desafio não é eliminar essa tensão, mas sim criar canais para que ela produza bons resultados, e não a paralisia do Estado. Eu não consigo compartilhar desse otimismo. Esse modelo complexo que você defende gerou o que a gente chama de presidencialismo de coalizão. Na prática, para conseguir aprovar qualquer coisa, o presidente precisa negociar com dezenas de partidos e essa negociação muitas vezes envolve a distribuição de cargos técnicos como moeda de troca. Isso corrói a competência do Estado por dentro. E pior, criou-se uma ecologia das burocracias de controle,
com o Ministério Público, tribunais de contas superpoderosos. O resultado é o famoso apagão das canetas. O gestor público tem tanto medo de ser punido que prefere não decidir, e serviços essenciais acabam parando. É a paralisia decisória na veia. Por isso eu reafirmo a minha posição. A separação total é impossível, claro, mas o insulamento burocrático precisa ser um ideal a ser perseguido. Os impasses que o Brasil vive hoje mostram o perigo de um modelo que abraça essa mistura entre política e administração sem criar salvaguardas, arriscando a paralisia e a captura do Estado por interesses que não são públicos. Eu concluo de outra forma. A nossa história nos mostra que saímos da busca pela separação para encarar o desafio da articulação. A questão central, como Bresser Pereira coloca muito bem, não é mais uma escolha entre técnica ou política, mas como a gente constrói arranjos para ter uma burocracia desenvolvimentista e democrática. Um Estado que consiga ser, ao mesmo tempo, competente, legítimo e que responda à sociedade. Essa tensão não vai desaparecer e o material que a gente analisa hoje nos dá um mapa excelente para navegar essa complexidade.